remota, de casa, porque está se recuperando da cirurgia. Comigo, Thiago Valu, Thiago Fernandes, Breno Galante, Bruno Garcês, time completo para a gente falar desse momento do Atlético, né? O Galante estava lá, quero até começar com você, Breno, porque são 7 jogos sem vitória. O Atlético, se a gente pegar o recorte dos últimos 10 jogos, apenas uma vitória. E, além disso, o Breno, me preocupa o desempenho. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético pouco produziu, a gente nem viu o goleiro do Atlético Paranaense fazer defesas, enfim. O que você acha que está acontecendo? O que pode explicar esse momento do Atlético e, se óbvio, preocupa para o dia 30? Bom, boa tarde, André. Boa tarde. Thiago Valu, Fernandes. Bom esse apresentador novo, hein? Aprendendo. E elegante. Gostei dele. Elegante. Fui com a cara dele também. Rapaz, eu estou muito preocupado com o momento do Atlético, até porque eu acho que o Atlético tem repetido um roteiro, né, a cada jogo que passa, porque o Atlético é um time que ele tem uma fragilidade na marcação. O time do Atlético Paranaense teve várias oportunidades de chutar de fora da área, porque o Atlético não chega para poder travar o chute. O gol foi assim. O Atlético tem uma demora na transição do meio para o ataque, é muito complicado. E o ataque do Atlético hoje, infelizmente, é inoperante. Você falou aí de 7 jogos. Se a gente pegar nos últimos 7 jogos, o Atlético tomou 9 gols e fez 2 gols. Quem fez os 2 gols? O Vargas de pênalti contra o Internacional e o Kardec contra o Flamengo. Verdade. Hulk, Paulinho, Scarpa, essa turma que deveria ser protagonista, nesse momento não está aparecendo. E o aspecto físico, para mim, do Atlético, que é um grande dificultador para o Milito. O Milito tem que poupar jogadores, ele chega no Rio de Janeiro e fala que o Hulk jogou, mas não poderia ter jogado, pediu para jogar porque deveria poupar, porque tem um desgaste físico. E aí no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense, no campo, um gramado sintético, que é um desgaste maior, o Hulk jogou 90 minutos. Quer dizer, por quê? Porque talvez ele não tivesse um substituto para colocar o Hulk e ele tem a necessidade de vencer os jogos pelo Brasileiro. A gente fala muito da final da Libertadores, mas se o Atlético perde para o Botafogo, o Atlético tem um objetivo, senhores, é estar na Libertadores no ano que vem. Isso financeiramente para o orçamento do Atlético é muito importante. Se não estiver, muda tudo, a questão do investimento e tudo mais. Então eu acho que o Atlético hoje vive um momento delicado. Você tem um Botafogo agora na quarta-feira, que o Milito vem com o time também abalado psicologicamente. A questão do Milito ter falado isso na coletiva até me surpreendeu lá em Curitiba, porque o Milito estava realmente muito abatido. Sim. E ele transfere isso também para o torcedor. Aí ele pode chegar ali e está sendo sincero, é o lado dele, ele quis se abrir, mas ele passa para o torcedor uma preocupação. Eu, como jornalista, fiquei preocupado na hora que eu vi ele falando. Eu falei, poxa, mas e aí, como é que é o poder de reação? Porque o Atlético tem um jogo quarta-feira, treinou hoje, treina amanhã. Você vai conseguir recuperar a parte física? Jogo atrás jogo? Não vai. A parte psicológica, você vai conseguir recuperar? Mas espera aí, você vai jogar contra o líder do campeonato na quarta-feira. Se você perde, esse time vai jogar com você na final da Libertadores. Se você perde, vamos falar que é uma final, uma pré-final agora. Então, André, olha, o Milito tem uma dor de cabeça muito grande, que é tentar recuperar a autoestima. É uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. E pro torcedor, cara, acaba que ele transfere também um momento delicado, sinal de alerta ligado. Eu acho esse tópico que o Breno Galante trouxe muito importante, porque o Atlético tem 3 jogos antes da decisão. Botafogo em casa, o São Paulo fora e o Juventude em casa. Agora é orar, hein, Scarpinha? E assim, tem a Libertadores. O que pode ser feito? É tentar recuperar esses jogadores em campo, fazer eles jogarem melhor, ou assumir que o foco é o dia 30, tirar todo mundo e jogar com o time reserva até lá. O que você acha, Thiago? É que o Atlético tem uma obrigação, para mim, se classificar para a Libertadores de 2025. Quando começa a temporada, a gente olha para o elenco do Atlético, para o plantel que o Atlético tem à disposição, e a gente fala, ó, esse time tem que, no mínimo, garantir uma vaga na Libertadores. Ninguém está falando de ganhar título. O Atlético não tinha obrigação de ganhar a Copa do Brasil, não tinha obrigação de ganhar a Libertadores, não tinha obrigação de ganhar o Brasileiro. Talvez de título, que a gente falasse que o Atlético tinha uma mínima obrigação, era ganhar o Mineiro. Pela diferença de realidades ainda que existia entre Atlético e Cruzeiro. Eu já acho que 2025 já não tem essa obrigação, porque nós estamos falando de um Cruzeiro que está vivendo um outro momento e vai viver um outro momento. Mas voltando a 2024, o que o Atlético tem a obrigação de fazer é garantir a classificação para a Copa Libertadores da América. Olhando para esse elenco, para tudo que o Atlético tem que ir. O Atlético não é pior em termos de elenco do que o Fortaleza, não é pior do que o Cruzeiro, não é pior do que o Vasco, não é pior do que São Paulo. O São Paulo, mas tem mais um que eu também acho que não é pior. Bahia. Eu acho que esses 5 times são inferiores ao Atlético. E o Atlético está atrás dos 5 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de 5 equipes, 5 elencos que estão à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. E agora não existe mais aquela coisa do... Não, o Atlético está atrás desses porque tem joga menos. Acabou. Agora o Atlético está atrás porque o Atlético é mais incompetente mesmo.
E o Atlético tem sido incompetente em 2024. Tem sido a tônica do Atlético no Campeonato Brasileiro. Um time absolutamente incompetente. E isso é responsabilidade do treinador, da diretoria e dos jogadores. Mas o que você faria quarta? Pro jogo contra o Botafogo? Sim, o Atlético tem obrigação de ir para Libertadores, André. Não pode poupar jogador. Agora não. Força máxima. Força máxima. Se for poupar os jogadores, que seja contra o Juventude, que é o jogo que antecede a partida contra o Botafogo. Mas até domingo, força máxima. O que você tem de melhor e à disposição, você coloca para jogar. Sabe quem discorda radicalmente de você? Ah, aniversariante do dia, Everton Guimarães. Salva de palmas aí pro Everton Guimarães, aniversariante do dia. Tá se recuperando aí pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o HG! Eu tô feliz que ele tá ficando mais velho do que eu hoje. Obrigado, HG. O HG, primeiro... rapaziada. Obrigado. E aí? Poupa, em primeiro lugar, parabéns, né? Mas Poupa vai titular, vai com todo mundo reserva. Eu vi o seu vídeo ontem, inclusive curti lá, dei o like. Me pareceu que você falou, abandona o brasileiro, recupera fisicamente esses jogadores para ir com tudo pro dia 30. É por aí mesmo? Então, bom, em primeiro lugar, obrigado. Quis o destino que eu voltasse às atividades aqui exatamente no dia do meu aniversário e dividir esse momento com vocês é muito importante. Afinal de contas, eu passei por um procedimento muito complexo, um procedimento cirúrgico muito complexo e confesso que no momento que eu acordei da cirurgia eu falei, meu Deus, muito obrigado, minha Nossa Senhora Aparecida, que você é doida comigo e eu com você, muito obrigado, porque foi muito complexo, mas recuperando bem, capacidade pulmonar voltando ao normal e breve estarei de volta ao estúdio e às atividades absolutamente normais e agradecendo mais uma vez a equipe médica, a todo o doutor Marcos Reis, doutor Paulo, doutor Pedro, muito obrigado a todos pelo carinho e pelo cuidado. Bom, e a vocês também, né, pela força, pelas orações e pela parceria. Valeu muito, muito. E pela audiência também, tem muita gente que está do outro lado, que gosta, que acompanha e que dá força pra gente. Bom, eu já disse lá no meu canal, falei no Instagram e repito aqui. Vamos lá. Para mim houve um erro de estratégia. Porque o Atlético não pode, em hipótese alguma, pegar o principal elenco, a nata do elenco, que já não é uma nata muito física. O Atlético não tem um elenco muito físico. E desgastar esses caras no Brasileiro para tentar recuperar uma campanha que é vexatória no Brasileiro. Vexatória. Me lembro muito bem que nós abrimos uma discussão recentemente aí no estúdio, onde o Valu falou de crise. Acho que ele falou de crise no Cruzeiro. E eu falei, pô, mas... E o Atlético também não está em crise? Tá também. No Brasileiro é crise, é uma campanha vexatória. Só que, desculpa, para pegar e expor o grupo de 13, 14 jogadores que o Milito faz o rodízio mais em cima desse grupo aí. Você pegar esses 13, 14, continuar expondo esses caras e não resolvendo o problema da recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, você não vai recuperar no Brasileiro e você vai colocar em risco o maior jogo da década, o jogo mais importante. Então, para mim, é mobilização total. Vim falando isso há 200 anos. Mobilização total para o jogo do dia 30. Pega esse bando de come e dorme aí, não são todos, mas muitos no Atlético. Tá muito cômodo para essa rapaziada, para boa parte do grupo que não joga, tá muito cômodo. Recebe em dia, estrutura espetacular, não tem cobrança, não tem ninguém que pega no pé, ninguém quer falar, ninguém aparece para mostrar a cara. Então pega esses caras e joga a responsabilidade do brasileiro no colo deles. E vai poupar Hulk, Paulinho, Scarpa, Daverson, o meio-campo que não tá funcionando, que não existe. Mas você vai segurar esses caras. Não dá para expor esses caras, simplesmente arrebentar com eles em jogos de brasileiro e abrir mão do jogo do dia 30, que é o mais importante da década. Isso não entra na minha cabeça. Para mim, um erro de planejamento. Agora tem um detalhe. Eu entendo que para quarta-feira contra o Botafogo, você vai com força máxima, independentemente do que acontecer. A partir de quinta-feira, você não coloca mais os titulares para jogar. Não coloca mais. Porque senão daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai chegar morto, porque o Atlético é o time no futebol brasileiro que vai ter o maior número de jogos ao final da temporada. Para um elenco que já não é muito físico,
você arrebentar o pouco que ainda resta, não me parece a melhor estratégia, não. HG, é uma grande discussão, a gente vai continuar nela. A qualidade é cuidar do seu sono. HG, esse colchão aqui não tem nenhuma discussão. Enquanto você falava, todo mundo concordava. Agora, quando você falou dessa questão de deixar o brasileiro meio de lado, também falou da questão do jogo de quarta-feira, o tanto que tinha gente fazendo assim, ó, não com a cabeça, foi uma loucura aqui, viu? Tá todo mundo discordando. Eu tenho visto essa questão da discussão da escala 6x1. Parabéns, isso aqui é a escala 1/6 pro elenco do Atlético. Trabalha um jogo que no dia 30 e os outros 6 ele folga. Parabéns. Parabéns. É isso que você tá querendo pro elenco do Atlético. Ó, outro que discorda tá também parabéns. é o Thiago Valu. O Thiago Valu também fez não com a cabeça. Não, eu concordo. Mas a parte da quarta-feira, eu acho que você discordou. Eu discordo, exatamente, assim, eu já nem no jogo contra o Botafogo, porque vamos lá, o jogo contra o Botafogo é dia 20, tá? Afinal é 30. Se alguém sente alguma coisa muscular, você recupera em 10 dias? Dependendo da lesão, não. Não, mas geralmente uma lesão muscular da mais branda, sabe? E que hipocrisia é essa do Atlético? Eu falei aqui na semana passada, fez um campeonato brasileiro ruim o tempo inteiro, à medida que foi avançando nas Copas. Aí veio com tal papo de priorizamos as Copas. Não, vocês estavam indo mal no Campeonato Brasileiro, avançaram com méritos nas Copas e, evidentemente, tinham que dar prioridade às Copas. Aí, de repente, num mundo de faz de conta, o Atlético vai recuperar 8 meses de campeonato nos próximos 10 dias e dar meio de ombros para a Libertadores. Está vivendo uma crise técnica urgente. Para ontem, física. A pergunta, quem é o responsável por esse momento? Cara, é um pouco de tudo, tá? Eu bati tecla aqui o ano inteiro, falando que o elenco do Atlético não é Repsold, era curto. Quando eu falava curto, eu não estava dizendo no sentido de, sai o Hulk, não tem outro Hulk para entrar. Isso aí nem o Flamengo tem. Mas a gente está vendo, antes da janela, o Milito teve que criar situações. Alguém acha que ele simplesmente chegou no dia e falou, eu quero batalha jogando na zaga. Não, foram situações que ele foi criando. É só ver os jogadores que estavam à disposição. Maurício Lemos, Igor Rabelo. Como é que esses jogadores foram perdendo espaço à medida que a janela se abriu? Mariano. O Atlético tem 3 volantes praticamente, gente. Lembrando que um chegou na janela. Fausto Vera, Alan Frango e Otávio. Então, tá pagando um pouco de tudo agora. Eu acho que o Atlético tem que realmente se preocupar, não é dar de lados pro brasileiro, não. Mas, e aí, vai rasgar o dia 30? É isso mesmo? O time fez 67 jogos. Valu, mas já tá rasgado com esse futebol. É isso. Com esse futebol de hoje. É isso que eu tô falando, Thiago. Aí agora tem essa loucura, porque o Botafogo na quarta-feira tá... Mas e o Botafogo dia 30, cara? Vocês se colocaram numa situação que praticamente o clube ficou obrigado a vencer uma das Copas. Eu, sinceramente, honestamente, acho que hoje o Atlético já rasgou o restante da temporada. E, inclusive Thiago, o dia você 30? é volúvel. Eu não consigo... Thiago, não, volúvel é não. volúvel, São 7 Thiago. jogos sem ganhar. É 7 jogos sem Então ganhar, você 4 sem fazer gol. Você vai para um lado. 7 jogos Você sem vai ganhar. pra um lado. São 7 jogos. No período é fora Milito, no outro período é fica Milito, no outro período poupa. É que o resultado entrega isso, O velho. maior jogo da década. Você quer esculhambar com esses caras do Campeonato Brasileiro? E aí a turma do Come-Dome que fica lá no Atlético, que não são todos, mas tem uma boa parte. Você quer poupar esses caras da responsabilidade? Tem que dar responsabilidade para esses caras. Não, mas você Eles tá precisam ir poupando. a campo, eles precisam ganhar jogos, senão fica muito fácil. Recebe em dia, estrutura, tudo certinho. Ninguém bota a cara, ninguém fala e ninguém joga. Vá pra... Mas você que tá poupando os caras, você tá querendo simplesmente poupar os jogadores da responsabilidade que eles têm. Se o Atlético não ganhou do Flamengo, se o Atlético não ganhou do Atlético Paranaense, tem Hulk e Davidson como responsáveis. E num elenco que você mesmo criticou, esses caras chegaram à final de Copa do Brasil e de Copa Libertadores. Eu nunca critiquei esse elenco. Eu nunca critiquei esse elenco. Você critica o elenco. Eu critico a comissão técnica. No dia 30. Sabe por que esses caras precisam chegar inteiros no dia 30? Porque o Botafogo sobra fisicamente. E tecnicamente também, HG. Não precisa dourar a pílula, não. Competir com o Botafogo é chegar bem no dia 30. Eu quero saber a opinião do Bruno Garcês. E aí? Eu tava gostando dos dois brigarem. A gente tá falando em Botafogo, o fogo aqui tá cruzado. É poupar pensando no dia 30. Esse jogo de quarta, ele tem algum significado? Todos vocês têm razão. Todos vocês têm razão. E eu acho que ninguém tá tocando um ponto aqui também. Quem montou este grupo?
Quem fez o planejamento dessa comissão? Quem fez? Você acha que foi o Milito sozinho? Foi só o staff do Milito? Quem contratou jogadores no meio da temporada? Quando faltou jogadores lá atrás, que faltou mesmo, né, naquela transição de Copa América, faltou jogador. Ele teve que improvisar num jogo contra o Cerro Porteño. Eu estava lembrando disso outro dia. O Saravia jogou na ponta no lugar do Scarpa. Saravia, que estava jogando como terceiro zagueiro. Sim. Faltou jogador. Isso é falta de planejamento lá em cima, gente. É lá em cima. É quem monta o elenco. É quem constrói o elenco. E lógico, agora tá catando os cacos. Porque, como eu concordo com o Valu, já era para ter largado o brasileiro lá atrás. Ou ter deixado uma posição tranquilo. Mas os reservas têm que corresponder. Aí eu coloco culpa também no Milito. Porque ele também tem que desenvolver esses reservas. Eles também têm que jogar. Tem que cobrar deles. Gente, eu estava vendo outro jogo, foi ontem, o jogo com o Racing contra o São Lourenço. Sim. O time misto, quase reserva do Racing. Mas os caras dando sangue. O Racing está disputando o Campeonato Argentino até o final. Mas ele deu uma mesclada, o técnico. Mas deu uma mesclada, mas os reservas estão correspondendo. Sim. Porque, de alguma forma ou outra, o Gustavo Costa está conseguindo tirar sangue dos caras. Então, de alguma forma, o Milito tinha que ter tirado mais desse elenco reserva do Galo. Só que ele é limitado. Eu concordo também. É um elenco curto, gente. Era curto. Eu não concordava que tinha os melhores elencos. E eu discordo um pouco. Eu acho o elenco do Bahia até melhor. Se você olhar até o time reserva do Bahia, olha os caras que estão lá. Tem o Lúcio Rodrigues, vale milhões. Está na reserva do Bahia. Então, sinceramente, eu acho que tem um erro de um monte de gente. Muita gente está errando para chegar a esse ponto que o Atlético está hoje. Então, lógico, agora tem que catar os cacos, limpar e conseguir tirar de não sei de onde. Eu senti o Milito, o Breno falou muito melhor do que eu aqui, eu senti o Milito desanimado e meio que tipo, não sei o que fazer. Não sei o que fazer. Então, assim, eu fico preocupado com isso. Se ele não sabe muito o que fazer, quem vai fazer alguma coisa? Aí tem que vir o Vitor, tem que vir o presidente. O técnico está meio sem o que fazer. Então eles têm que vir botar a cara a tapa e falar com o público. Porque o torcedor atleticano está preocupado. Está muito preocupado. Só um detalhe, o HG falou bem, mas de cobrar desses jogadores, mas sinceramente, todas as vezes que eles foram acionados, eles não deram conta. A verdade é essa. O time reserva do Atlético... mas nas Copas deram. Não, tô falando do time reserva. O titular não tá dando conta. O time reserva. Sim. Eu tô falando de chamar o time reserva para jogar. O time reserva ganhou do Bragantino de 3-0, né? O Bragantino tá uma draga no Brasileiro. O resto... o jogo que o Atlético fez contra o Atlético Goianiense, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Era o time lanterna da competição e o time reserva não conseguiu. Quantos cruzamentos que o Rubens deu? Quantos que ele acertou? Quer dizer, até taticamente o time não foi bem, tecnicamente os jogadores estão devendo. Agora, eu vou dizer uma coisa, depois dessa entrevista do Milito aí, você falou da direção, se eu fosse um dos diretores do Atlético, um dos donos do Atlético, hoje, quando o time apresentou 10 horas da manhã, eu estaria lá, colocava todo mundo na sala de reuniões e falava assim, gente, peraí, o Milito me falou que o time está golpeado. Nós estamos aí há 15 dias aí numa final de Libertadores. O que nós podemos fazer? É isso. O que eu posso esperar de vocês? O momento não é de caçar bater na mesa. O que eu posso fazer por vocês? Isso. O momento é de entender o que pode ser melhorado até o dia 30. Porque depois que a coisa acontecer, não adianta mais não. É agora. É chegar e falar assim, olha, vocês precisam do quê? Né? Vamos trocar uma ideia aqui, porque do jeito que tá, pra gente que tá do outro lado, tá desesperador. O Milito falou que tá preocupado, então imagina pra gente. Eu acho que falta um pouquinho disso. Acho que o elenco principal precisa ser blindado pro dia 30. Ô, Galante, se vai dar certo ou errado, aí é futebol, mas é isso que eu penso. Valu e Galante, vendo, você tava lá na sala de coletivas, né, da Liga Arena, assistindo a coletiva, eu fiquei com a impressão, pelo discurso do Milito, porque ele fala de duas coisas diferentes. Primeiro, ele fala de um time golpeado e precisando recuperar a confiança. Anemicamente. Essa fala dele me deu a impressão de vai tentar recuperar esses jogadores em campo. Vai tentar colocar esses caras para eles jogarem melhor. Mas depois ele fala de querer jogadores mais frescos, mais inteiros fisicamente. Então eu saí depois de ouvir a coletiva, eu saí em dúvida. O que ele vai fazer na quarta-feira? Eu não sei. O que você imagina? Talvez mesclar, mas aí se você parar para pensar, ele ainda tem os desfalques dos jogadores que estão nas seleções. Quer dizer, o elenco dele é mais curto ainda. Eu fico imaginando, sinceramente, hoje, se ele fosse fazer algo diferente, eu pensaria assim, olha, vamos mudar a posição do Scarpa. Eu acho que o Scarpa poderia ser como ele foi no segundo tempo contra o Flamengo, jogar mais centralizado, para ele poder ser o articulador de jogada, porque o time rendeu melhor. Vamos começar a pensar um pouco fora do que ele tem feito, sabe? Por exemplo,
Que tal, já que o time não tá bem no meio de campo, vamos voltar com batalha para volante? Depois, eu sei, deu certo, é o melhor zagueiro, mas vamos colocar um zagueiro lá atrás? Vamos voltar com isso? Vamos tentar fazer o básico aqui, até para ver se esses jogadores que têm um melhor potencial, eles possam render melhor na posição diferente. Eu acho que tem que ser isso, André. Fora disso, eu não consigo imaginar algo diferente, não. Vai na bola, Everton. Porque, vamos lá, que oportunidade, por exemplo, qualquer time tem de ter um jogo, fazer uma van premiere contra o adversário que é o da final da Copa Libertadores, como o Atlético tem em quarta-feira. Que outro time tem essa oportunidade? E o que eu estou dizendo? Esse jogo é importante, por isso eu disse, para quarta-feira eu iria de força máxima. Por quê? Porque você pode mensurar na quarta-feira o que dá certo, o que dá errado, quais podem ser ou quais poderão ser os problemas do Atlético no dia 30. Já na quarta-feira, por onde o Botafogo pode explorar melhor os problemas atuais que o Atlético tem. Então, por isso eu acredito que para quarta-feira a melhor alternativa é vai com o time com a força máxima, tenta ver. Cara, é uma chance de você testar que tipo de adversário você vai ter no dia 30. Qual outro clube tem essa oportunidade ou teve essa oportunidade como o Atlético tem agora? E outra coisa, com o time titular, nos jogos anteriores, tentando recuperar no Brasileiro, não tem funcionado. Mas o jogo de quarta é sui generis, gente. É raro você, antes de uma final de Libertadores, ter a oportunidade de jogar com o adversário que você vai pegar na final. Então, para você fazer qualquer tipo de medida, analisar que tipo de adversário, as valências do adversário, o que o adversário pode explorar do que você tem de problema. É quarta. As pessoas não podem entender mal o que eu vou dizer, de treino de luxo. Dá a impressão que eu estou desdenhando do adversário. Não. É um treino de luxo contra o adversário do dia 30. Então vá com força máxima na quarta-feira. Ah, mas e se perder jogador? Desculpa, querido. Você pode perder no treino. Só que fisicamente, depois do jogo contra o Botafogo, aí você segura esses caras para o dia 30. Mas ter a oportunidade de enfrentar o adversário da final na quarta-feira, com portões, aliás, eu acho que a diretoria do Atlético precisava pegar, colocar telão de um lado e de outro ali do estádio, encher aquela parte de fora do estádio e deixar que de fora a torcida faça um barulho, já que a merda foi feita pelos bandidos que levaram a punição. Então faz alguma ação dentro, no entorno do estádio, sabe? Pelo menos para ajudar. Não é uma rua de fogo, não. Mete telão de um lado, telão do outro, enche as avenidas próximas ali ao estádio e faz alguma coisa, porque eu estou achando que a mobilização está muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Então, voltando aqui para finalizar também, que eu estou falando pra cacete, nem poderia. Time titular na quarta, para testar tudo de bom e de ruim que pode acontecer contra o adversário. Claro que o adversário pode, talvez, esconder alguma coisa, não sei. Mas é o jogo para você ir com o time titular. E depois de quarta-feira, desculpa, querido, pega os come e dorme e põe para rodar. E fala, essa pica é de vocês. A responsabilidade é de vocês. Vocês ficaram a temporada inteira só no come e dorme aqui, não aceitaram proposta para deixar o clube, não tem obrigação, tem contrato. Não aceitaram proposta para deixar o clube, não fala mesmo recebendo direito de imagem, não mete a cara, você não vê ninguém indignado que está na reserva, tô uma cara de banana do cacete no dia a dia. Então esses caras precisam botar a cara também depois de quarta-feira. Você fala de elenco puto e quer tirar os caras do elenco, bicho. Discussão que vai render, hein? O jogo é quarta, nós ainda vamos falar disso amanhã. Vamos falar quarta, porque o jogo é à noite, enfim, vamos falando de